conhecimento a partir da experiência. Aí veio um cara chamado Papert, Seymour Papert, o cara da tartaruguinha do lobo, talvez vocês conheçam. E ele disse o seguinte, que quando a construção do conhecimento se dá a partir de uma experiência em que o aluno, o estudante, a criança, ela está conscientemente envolvida na construção de alguma coisa física, e aí ele diz, né? Pode ser desde um castelo de areia na praia até a teoria do universo, tá? Essa aprendizagem, ela vai ser muito mais efetiva. Vai ter muito mais significado para a criança, porque ela vai, a partir dessa experiência da construção da coisa, né, da entidade física, ela vai chegando às suas próprias conclusões, vai desenvolvendo todos esses mecanismos cognitivos, e com certeza vai ser uma aprendizagem que ela vai levar para o resto da vida com ela. O Lego, que é um material muito utilizado nas escolas, super famoso, ele foi desenvolvido com base nessa ideia. A ideia do Lego é tu ter esse monte de pecinha aí, que a criança vai lá, combina, encaixa, e agora tem os kits da Lego, que tem os motorzinhos, os robozinhos e tal. Então, eles desenvolvem projetos, e aí, a partir disso, eles vão testando as teorias deles. Ah, se eu encaixar essa pecinha aqui, e se eu botar esse motorzinho aqui, o que vai acontecer? Né? Então, eles vão tendo essa experiência de rica experimentação para ajudar no desenvolvimento. O problema é que o Lego é super caro. Quando eu estava preparando o material para essa apresentação aqui, eu fui atrás de preços, tá? Um kitzinho básico da Lego, de 300 pecinhas. Repara, é o kitzinho clássico, básico, não tem motorzinho, não tem nada, tá? São só as pecinhas coloridas. Ele estava de R$160 até R$180, um kitzinho desses. Tu imagina, numa escola, quantos kits desses são necessários para poder trabalhar com uma turma? E, claro, eles não vão se contentar só em ficar encaixando pecinhas, eles vão querer aquelas pecinhas, as engrenagenzinhas, eles vão querer os motorzinhos, eles vão querer inventar moda, né? Fazer uns negócios mais elaborados. E aí, eu fiquei pensando, daria para criar um material semelhante, não estou falando semelhança física, tá? Mas eu estou pensando assim, em semelhança de proposta educacional. Que a gente pudesse fazer alguma coisa parecida com baixíssimo custo, que qualquer escola pudesse ter esse material, sem gastar quase nada, e pudesse oferecer para os seus alunos a mesma experiência, ou uma experiência muito parecida com o que o Lego oferece. Existem diversas iniciativas, tá, na internet. O que eu trago para vocês não é, assim, uma grande novidade, tá? Mas é o que eu desenvolvi, certo? E aí, eu fiquei pensando assim, o que que a gente tem em abundância e que não nos custa nada? Material de reciclagem, né? A gente bota quanta coisa fora e que poderia ser reutilizada, reaproveitada, repensada, os R's, né? Da economia cíclica, né? Aí, então, eu fui atrás do que material que a gente poderia usar. E aí, cheguei ao projeto do Pipe. Aqui eu trouxe a figurinha para vocês conhecerem o mascote do Pipe, tá? Que é esse cachorrinho aí, que acabou virando o logotipo do projeto. O que é o Pipe, tá? O Pipe é basicamente canudinho de refrigerante, que eu consegui com o fabricante, eles doaram os canudos para mim. Eu escrevi para o fabricante, pedi, eles me mandaram, e chapa de raio-x. Basicamente é isso, o Pipe. Da chapa de raio-x, eu faço essas pecinhas aqui, não sei se vocês conseguem ver.
tá? São 6 formatos de pecinhas diferentes. Ó, deixa eu pegar outro desenho aqui. Aqui tem outro desenho. Ó. Tá? Então, da chapa de raio-x eu chego nessas pecinhas aqui. Como? Então, tem um desenho, um arquivo vetorial, uma imagem vetorial, tipo um JPG, só que é um SVG, tá? Que eu desenhei no computador. Então, eu jogo essa imagem para dentro de um programa, que vocês estão vendo aqui a tela, do software, que pega essa imagem e joga para uma cortadora laser. Essa máquina que vocês estão vendo aí é uma cortadora laser. Tá? O que está ali já é a chapa de raio-x posicionada, né? E aí, quando eu ativo a cortadora laser, aí vocês vão ver a imagem ali do lado, ó, ele corta no acetato da chapa de raio-x as pecinhas. Então, qualquer pessoa que tenha acesso a uma máquina dessas pode reproduzir essas peças. As imagens estão lá na internet, depois eu vou passar o link para vocês, elas são liberadas como Creative Commons. Qualquer pessoa pode baixar, tá? E cortar essas peças para usar como quiser. E aí faz uma campanha na escola, na faculdade, para juntar chapas de raio-x, que as pessoas dão graças a Deus, né, que finalmente tem uma utilidade para isso, porque a maioria das pessoas não sabe como é que vai se desfazer desse material, guarda chapa de raio-x em casa por décadas, porque não sabe como é que vai botar fora, né? E aí, então, vocês recolhem e façam esse material para usar. Eu criei 6 formatos de peças, né? Mas fiquem à vontade se vocês quiserem criar outros. Nas atividades que eu acabei fazendo e tal, esses 6 formatos se mostraram suficientes para as atividades. E aí a gente pode criar uma variedade de coisas com isso. Isso aí são algumas das muitas fotos que eu tenho de coisas que os alunos criaram. Então, os que ficam mais bonitinhos, eu vou lá e tiro uma foto bonitinha para fazer uma galeria para mostrar nos eventos. Então, como é que acontece no pipe, né, essa passagem do concreto para o formal brincando, que essa que é a proposta, né, dessa palestra aqui. Então, se a gente pensar, ó, a criança, né, ela inicia o seu desenvolvimento de pensamento lógico através de artefatos concretos. Foi isso que eu falei, né, do operatório concreto. Então, aí, ó, gurizadinha brincando com os canudinhos, as pecinhas ali no tapete, sem muita preocupação do que é que vão criar. A ideia é manipular o material. E aí eles começam a se dar conta de que o canudo um é maior do que o outro, eles se dão conta de que as pecinhas têm uma quantidade diferente de perninhas, eles se dão conta de que a pecinha é flexível, eles se dão conta de que dá para botar uma pecinha dentro da outra, tá? Pura manipulação física no material. Nessa ludicidade, né, nessa brincadeira, nesses jogos, tá? Ela vai interagindo com esses objetos e vai retirando deles e das ações sobre eles informações para esse processo de assimilação e comodação, que é o que vai expandir o campo conceitual delas e desenvolver novos esquemas de assimilação. Os esquemas de assimilação é o que permite à criança incorporar novos conceitos na sua estrutura. Então, aqui a menininha estava tentando criar uma casinha, né? Vê que tá meio torto ali e tal, mas, né, ela conseguiu ali montou ali uma possibilidade de telhadinho, ó, já combinou ali com... Eu faço umas tampinhas de refrigerante furadas no meio, que eles podem botar os canudinhos para ficar de pé, né? Bota uma tampinha embaixo. E aí, bom, pela manipulação do material, né, ela viu, eu vou precisar aqui, ó, eu vou precisar de um com 4 perninhas para fazer aquele encaixezinho ali, vou precisar um de 3 perninhas para fazer o telhado. Aí ela já viu ali que o canudinho não dava no tamanho que ela queria, ela precisou cortar o canudinho e emendar mais um. Vai começando a desenvolver aquele raciocínio de hipóteses, né, de como é que eu vou fazer para criar uma casinha. No pipe, então,
tudo começa com... É o que eu brinco, né? O pessoal chega nas atividades, fica olhando o material com uma vergonha, assim, né? Sem saber o que vai fazer. E aí eu largo na mão das pessoas assim, ó. Uma pecinha de 2 perninhas e 2 canudinhos. E aí eu digo para ele, vai, tudo começa com 2 canudinhos e uma pecinha. Então, tudo começa com os caras, as crianças, né, os estudantes, enfim, fazendo os primeiros encaixes, assim. Inicialmente, isso aqui, eles não encontram assim, muita relação com o sistema conceitual deles. Eles olham para isso aqui, tipo, tá, o que eu faço com isso aqui agora, né? O que vai sair daqui, né? E ele se vê obrigado daí a começar a fazer outros encaixes, né? Até que ele obtenha uma forma com um certo significado. O interessante é que as crianças pequenas, eles encaixam os canudinhos sem se preocupar muito com que forma que isso aqui vai tomar. Tá? Eles vão encaixando e daqui a pouco eles olham para aquilo e dizem assim, ah, isso aqui parece um boneco. Ah, isso aqui parece uma casinha. Mas não era a intenção de criar uma casinha, entende? À medida, né, então, que a gente vê, assim, as faixas etárias trabalhando com esse material, os adolescentes, eles já começam a criar as figuras com uma intencionalidade. Então, assim, vou criar um cubo. E geralmente é uma figura geométrica, tá? Então, eles vão fazendo ajustes, né, nos encaixes, até que a estrutura que eles queriam criar tenha, funcione como imaginado ou tenha uma sustentação no espaço tridimensional. Aqui eu criei para mostrar para vocês, ó, uma pirâmide de base quadrada, ó. Eu até brinco, boto de... Eles fazem chapéu, eles fazem um monte de coisa. E aí, a partir dessas experiências todas, né, que a gente já fez muita feira da Secretaria de Educação, feira do livro, atividades dentro do campus, a gente pensou, eu e a Fabrícia, minha grande parceira, pensamos, vamos usar isso para trabalhar com os alunos de lógica de programação. A Fabrícia estava estudando pensamento computacional, né? Vamos usar isso aí. Então, uma possível dinâmica, para quem, né, trabalha com pensamento computacional, é muito legal e eles curtem pra caramba essa atividade. Tá? Então, a atividade começa assim. A gente pede que os alunos criem uma figura geométrica, bi ou tridimensional. Tá? Aqui são os alunos de linguagem de programação lá do curso de sistemas para a internet, lá do campus. Por isso que vocês não vão ver crianças, vocês vão ver tudo aí uns homens barbados nas fotos. Então, eles têm que criar isso, e depois de criada a estrutura, a gente pede que eles escrevam os passos necessários para criar aquela estrutura. Como é que eles criaram? Passo 1, pega um canudinho, né, encaixa, bota ali um encaixe de 2 pontas, bota o canudinho na outra ponta. Vai escrevendo passo a passo. Na verdade, eles escrevem um algoritmo, né? Então, eles fazem o passo a passo deles. Aí a gente pede que eles troquem as folhas entre eles. Então, um tem que criar a figura descrita pelo colega. E aí que começa a parte divertida da coisa. Porque aí eles começam a se dar conta de que, tá, mas o colega não me disse qual encaixe que eu tenho que usar. E aí eles começam a fazer assim, provocar, né? Então eles vão lá e de propósito botam um encaixe errado. Aí a figura fica toda torta. E aí a pessoa que fez o passo a passo, assim, mas cara, está tudo torto, não foi isso que eu pensei. Mas é que tu não botou aqui no teu passo a passo exatamente como é que devia fazer. Né? Então, a gente, no final dessa atividade, faz uma reflexão sobre o quão fácil, o quão difícil foi criar a figura a partir da receita de bolo do colega, a partir do algoritmo do colega, né? E aí é que a gente começa, então, a discutir algumas coisas importantes sobre a criação de algoritmos, né? Do como é importante tu prestar atenção nos detalhes,
né? Não esquecer nenhum passo. Depois que tu elaborar teu algoritmo, tu revisar ele. Aí até a gente, com as crianças menores, que a gente fez essa mesma atividade com crianças, tá? Durante um evento da Hora do Código, que a gente fez lá no campus. E aí a gente dizia para as crianças assim, imagina que eu sou um robô. E o que tu colocou aí no passo a passo são as instruções do robô. O robô não pensa, o robô não tem sentimento, o robô vai fazer exatamente o que tu mandou ele fazer. Aí a gente começa a fazer, né? E aí as crianças assim, não é assim. Não sei, eu sou o robô, eu estou fazendo o que tu me mandou fazer. Aí eles assim, ai, tá, esqueci. Não, eu devia ter colocado assim no meu algoritmo. Aí eles começam a se dar conta, sabe? Aquela coisa que o Piaget chama sobre tomada de consciência, né? Do que faltou, do que eles fizeram errado, né? Eles vão se corrigindo já imediatamente naquela situação. É muito divertido fazer isso, tá? E eles curtem um monte essa atividade. Então, essa atividade faz com que o estudante, né, desenvolva, a partir da manipulação desse material concreto, o raciocínio baseado em abstrações, operações combinatórias, elaborações de hipóteses, que é justamente o raciocínio operatório formal. Então, essa atividade aqui, em especial, a gente até já escreveu um artigo sobre ela, né, Fabrícia? Ela deixa muito claro de como que a gente passa do concreto para o formal através dessa atividade. Porque eles começam com a manipulação do material concreto, começam, né, olhando as propriedades do material, começam pelo encaixe básico do material, e aí eles começam a fazer abstrações pseudo-reflexionantes, e aí já começa a elaborar hipóteses. E se eu encaixar com 3 perninhas, ó, eu posso fazer aqui tipo um cilindro. E aí começam a desenvolver os mecanismos do operatório formal. Então, é nesse sentido, né, que a gente pensou o nome dessa atividade aqui com vocês, dessa palestra, né, que é justamente do concreto ao formal, brincando, porque não deixa de ser uma brincadeira. Né? É uma atividade lúdica, divertida, tá? Aí eles se interessam, muitos deles se interessam pelo material, e alguns até pedem, eu posso levar umas pecinhas para casa para brincar com meu irmão? Eu posso ir no laboratório fazer dessas pecinhas, montar um kit para minha mãe, que é professora na escola? Aí é legal, porque eles vão para o laboratório, eles querem saber o processo de fabricação do material. Aí eles começam a se envolver com um monte de outras coisas mais, que é o mundo da fabricação digital. Que aí é como é que eu desenho a pecinha lá no programa de imagem vetorial, né? Como é que funciona a cortadora laser? Quais são as configurações que eu tenho que fazer para cortar a peça e não derreter ela com o calor do laser? Tá? E aí a coisa se desdobra. Enfim, né? Então a gente consegue desenvolver os mecanismos, né, para aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo, que é o que todo professor almeja, né? Conseguir desenvolver o raciocínio lógico, raciocínio hipotético, né? Trabalhar com probabilidades, combinações, né? Que é a gente vê assim que é uma parte que os alunos têm muita dificuldade no ensino médio. Né? Muitas vezes eles vão para o ensino superior sem ainda ter esse tipo de raciocínio bem desenvolvido. Na minha pesquisa de doutorado, aqui um comentário, né? Na minha pesquisa de doutorado, justamente eu pesquisei isso. Existem, tá? Comprovadamente, existem pessoas adultas, bem adultas, 40, 50, 60, 70 anos, que não conseguiram desenvolver o operatório formal, por N razões.
tá? Tem, inclusive, aí questões culturais envolvidas, tá? Mas então, vejo assim, de repente, se tem alguém que trabalha com EJA, Educação de Jovens e Adultos, né, pode usar esse material aqui também com eles, talvez ajude. A questão é a gente, como professor, olhar para esse material e bolar as atividades do que fazer com ele. Não pode ser simplesmente assim, largar na mão do aluno e tá, brinquem de encaixar. Não, não é isso que a gente quer. A gente quer levar esse material para o aluno com uma proposta, né, de atividade do que pode ser feito. Então, trago aqui para vocês algumas possibilidades de uso desse material. Então, isso já ficou muito óbvio, né? Dá para trabalhar com matemática, toda a parte de geometria, ali tem uma atividade que a gente fez, né, de criação de um gráfico, usando os canudinhos, tá? Até uma construção de formas geométricas tridimensionais mais elaboradas ali, ó. Depois, a gente estava desenvolvendo também uma atividade com os canudinhos para trabalhar probabilidade com os canudos. Tá em elaboração essa atividade. Depois, na química, os professores de química lá do campus usaram os canudos com seus alunos, pedindo que eles fizessem a representação da geometria das moléculas. Aí usaram, né, combinando ali umas bolinhas de isopor, botaram uns papeizinhos para indicar a molécula do que era, tá? Artes, dá para fazer um monte de coisa em artes. Tá? Então, as crianças são bem criativas, né? Desde as menorzinhas ali, o peixinho, né? Uma coisinha bem simplesinha ali, o outro fez um coelhinho ali com as orelhinhas, aí alguns já, né, já com dotes artísticos mais elaborados ali, fizeram ali um tubarão, fizeram um helicóptero, e aí a gente começou numa busca, assim, por atividades que a gente pudesse incorporar também alguma coisa de eletrônica, né? Então, ali fizeram, tipo, o balãozinho de São João, usando LEDzinho e uma pilha para iluminar. Também dá para trabalhar coisas de física, engenharia, design, e aí eu trago aqui para vocês, ó, imagens do desafio de construção de pontes que a gente fez lá no campus. O pessoal da engenharia gosta muito de fazer isso com macarrão, com palitinho de churrasquinho, né? A gente fez com pipe. Tinha que construir a ponte, e vocês estão vendo ali sobre a mesinha, ó, 2 carrinhos daqueles Hot Wheels. Então, o carrinho tinha que passar sobre a ponte e não podia desabar a ponte. Aí teve premiação no final, foi bem legal, trabalho em equipe, né? Foi um negócio bem interessante, essa atividade. Eu fiz, inclusive, essa atividade com o ensino médio, numa escola pública de Porto Alegre também, durante a semana acadêmica deles lá. E, claro, né, dá para trabalhar toda a questão, né, de educação ambiental, falando sobre os R's, né, reciclar, repensar, reusar, reutilizar e tal. Deixo aqui para vocês, tá, o link do site, Projeto Pipe, tá? Nesse site, até vou ver se deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês onde é que vocês localizam. Peraí. Aqui. Aqui é o LEC, que é o laboratório que eu tinha ali no Campus Porto Alegre. Daí tem aqui os nossos projetos, Pipe. Tá? Então, aqui, ó, bem embaixo aqui, ó, arquivos. Tá? Ó, arquivos vetoriais das peças de encaixe. Vai levar vocês para um drive. Ó. Então, aqui estão as 6 figurinhas dos encaixes vetoriais. E aí vocês podem cortar. Ah, Karen,
Mas tem que ser com chapa de raio-x. Olha, eu tentei vários materiais, tá? Primeiro eu fiz na impressora 3D, com filamento plástico. Ficou muito grosso, não encaixava no canudo. Aí eu fui fazer em papel. Dá para fazer. Se de repente alguém tem aquela maquininha da Silhouette, sabe, que corta papel, corta adesivo e tal, dá para fazer. O problema do papel é que tu vai usar uma vez só. Então, rasga muito fácil, não dura quase nada o do papel, mas dá para fazer. Tá? Depois eu tentei cortar com estilete, garrafa PET. Não, esse encaixezinho aqui do dentezinho, não sei se vocês conseguem ver, ele tem um dentezinho ali, ó, que é o que permite prender um dentro do outro. Tá vendo? Ó, não fica direitinho no estilete. Esse encaixezinho não fica bem perfeitinho. Aí eu pensei, vou usar cortadora laser para fazer isso. Aí descobri que não dava para cortar PET na laser, porque o PET solta um gás tóxico. Aí tive que buscar um outro material para cortar na laser. Aí até que uma colega que estava lá no laboratório, ela me disse assim, já tentou acetato? Aí tentei embalagem, aquelas embalagens de bolo que vem no supermercado, sabe? Mas aquele acetato era meio duro, assim. Não tinha essa flexibilidade que eu queria, assim, essa coisa, né? Aí essa mesma colega chegou e me disse assim, tu sabia que chapa de raio-x é acetato? É mais fininho do que aquele acetato de bolo. E eu falei, vou tentar. Então foram muitas experimentações, muitas, né, até chegar na chapa de raio-x. Tá? Então, usem a criatividade de vocês, se quiserem criar usando um outro material, e daí até me contem. Tá? Por favor, me mandem lá o e-mail. Está aqui o meu endereço, me contem como é que vocês estão usando o material, que tipo de atividade vocês estão fazendo, né? O que os alunos estão achando, tá? Porque, sim, eu boto lá no chat, pode deixar. Deixa eu ver se eu consigo copiar daqui. A minha ideia, assim, era... Tenho a ideia, né, ainda de, em algum momento, criar uma comunidade de usuários do Pipe, para a gente fazer essa troca de experiências, tá? E estou aberta a perguntas, fiquem à vontade. Vai ser um prazer trocar umas ideias aí com vocês. Muito obrigada por enquanto, Karen. Então, pessoal, fiquem à vontade para perguntar, aproveitar aqui a Karen. Eu vi que já tem uma pergunta ali da Naide. A Naide ficou em dúvida que ela sabia de onde veio a sigla do Pipe, Karen. Desculpa, não é uma sigla. Ficou com cara de sigla, né? Porque é tudo escrito em maiúscula. Mas não é uma sigla. É porque pipe em inglês quer dizer cano. Então foi essa a ideia. Mas eu até pensei em transformar em sigla, tá? Eu pensei em transformar e ia virar assim, ó. Puxa, como é que eu tinha pensado na época? Produto industrial não aproveitado, produto pedagógico elaborado, uma coisa assim, andei tentando, sabe, fazer uma conexão para... Porque todo mundo me pergunta a sigla, mas não é a sigla. Eu tentei... Aí eu fiquei viajando aqui, como é que poderia ser uma sigla para aproveitar o pipe, né? Mas não ficou bom. Fala, Jonatas. Karen, eu fiquei com uma dúvida na distribuição dos kits, na construção desses kits. Os canudinhos, eles já são cortados ou eles são entregues para serem adaptados às necessidades ou às atividades? Tá, o kit que eu monto, eu entrego um pacote de canudinho assim, tá? O kit que eu monto é um pote grande, assim, cheio de pecinha dentro, e um pacote de canudinho. Aí, como eu estava participando de muitos eventos, né,
E aí as crianças criam as coisas e querem levar para casa, para mostrar para o pai, para os amiguinhos e tal, né? E aí eu comecei a ver que começou a dar uma baixa rápida nos meus canudos, né? E então, o que eu fiz? Eu comecei a cortar eles ao meio. Tá? E aí, o que é legal? Uma criança me disse isso. Ela chegou para mim e disse assim, mas é melhor fazer no canudo pequenininho, porque daí aquilo que a gente monta não desmonta tão fácil. Ela se deu pela experimentação, se deu conta de que o canudo menor é menos flexível, mais estável do que o canudo grande. Então, as peças criadas com os canudinhos pequenininhos, elas se mantêm encaixadinhas, assim, por mais tempo, sabe? Elas não se quebram tão fácil quanto as peças grandes. Então, assim, ó, um pacote de canudo dá para fazer muita coisa. Muita. Tá? E aí, eu testei várias marcas de canudo. Várias. Sempre que eu encontrava uma marca de canudo no supermercado, eu comprava para testar. Tá? Porque esse modelo aqui tem, inclusive, o que tem a sanfoninha, né? Esse aqui ainda é bem legal também de usar com a sanfoninha, que daí as crianças usam, né, a sanfoninha para criar outras formas. E esse aqui é o biodegradável. Então, ele é transparente. E aí que eu comecei a testar para fazer aquelas atividades com LEDs, né? Porque daí a luz passa por dentro do canudo. Aí eu cheguei nesse canudo aqui, que a marca dele, e assim, ó, eu tô fazendo, não estou fazendo propaganda, mas estou, porque, afinal de contas, eles são meus patrocinadores. Não é que eles são meus patrocinadores, eles são meus apoiadores, porque eles me deram muitos canudos para eu usar nesse projeto. A marca é Trick Trick. Vou botar aqui no chat para vocês. Tá? É o mais resistente que tem. É o que aguenta o tranco melhor. Fugi porque eu fui pegar o que caiu no chão. Porque tem uns que são muito fininhos, eles até se rasgam, sabe? O canudinho, de tanto encaixar e desencaixar, eles amassam muito fácil, eles se rasgam. E esse trick-trick aqui foi o que eu encontrei, assim, que funcionou perfeito. Mas, claro, aí tem gente que diz assim, mas agora não tem mais canudinho de plástico para vender, né? Tá, mas tem os biodegradáveis, melhor ainda, né? Ou usa canudinho de papel também, só que sabe que, né, o de papel não vai durar tanto. Então... Mais alguém, pessoal? A Naide abriu a câmera, agora a Naide vai falar, né, Naide? Já conheço. Fabrícia queria, mas não posso porque eu tô aqui junto com a outra, daí eu atrapalho os outros. Não, eu falei isso. Pode fechar o teu aí, Naide, fica tranquilo. Eu falei isso, Karen, mas é porque tu não conhece a Naide, viu? Se a Naide pudesse falar, nós ia sair daqui às 6, 7 horas da noite. Então é até bom, ela viu a tua oficina, deixa ela fazer as coisas dela depois, aí depois se ela precisar, ela manda mensagem e a gente troca ideias também. Deixa eu botar para vocês os links ali no chat. Eu fiquei bem motivado a fazer essa... Aí, ó, os links para vocês. Claro que seria a situação ideal, né? A gente tá aqui presencialmente e vocês podendo manipular o material. Mas é que hoje não tinha como eu ir para Porto Alegre. Eu tinha 2 turmas de manhã, sabe? Não ia conseguir chegar em tempo e com tranquilidade para preparar a oficina. Mas assim, ó, gente. Eu não tenho cortadora laser. Tá. O POALab, que é o nosso Fab Lab ali do Campus Porto Alegre, ele tem um dia da semana que o laboratório é aberto à comunidade, que é o Open Day. Tá? Aí vocês podem ir lá, levem o material, tá? E aí usem a máquina para cortar as peças para vocês. Entendeu?
O professor André, que é o coordenador do laboratório, geralmente está lá no Open Day. Ele conhece esse projeto desde a ideia inicial, né? Então, ele sabe muito bem como é que a coisa funciona, todas as configurações, vai para a parte a laser e tal, que precisa. E qualquer coisa, vocês me mandam um e-mail também, que eu dou uma assistência. Tá? Karen, o Jonatas mesmo é de Farroupilha, né? A Naide de Xanxerê, a Lucimar eu não sei, mas existe uma cultura, né? Eu estou te perguntando porque eu sei que tu sabe melhor isso, que os Fab Labs, né? Eles têm sempre um Open Day, não é só aqui no campus Porto Alegre, né? E eles poderiam procurar outro mais próximo, caso não tenha no campus. Xanxerê, acho que a Naide já falou que tem, né? Os campos do IFRS, pelo menos que eu sei, todos eles estão montando Fab Labs. Tá? E para tu montar um Fab Lab, as duas máquinas que tu tem que ter é a impressora 3D e a cortadora laser. Tá? Então eu sei que os campos do IFRS, vocês vão encontrar esse equipamento aí para usar. Tá? Aí, caso, né, não tenha, então procure uma cidade, né, que tenha um campus IFRS com um Fab Lab, e aí vê qual é o dia do Open Day, vai lá para cortar esse material. E para mim, assim, vai ser um grande prazer ter notícias de vocês sobre como é que vocês estão usando esse material aí com os alunos de vocês e até, quem sabe, né, como eu faço aqui, eu levo esse material nas escolas, eu não vou simplesmente dar o kit, tá? Aí eu faço uma palestra para os professores, falando, né, sobre o que é aprendizagem criativa, cultura maker, aí pego o kit, faço atividade com os professores, com os alunos, né, mostro qual é a proposta, aí deixo o material lá para eles. Tipo, gostaram? Tá, então fiquem para vocês aí. Né? E eu participo em feira de livro da cidade, levo material, eventos no campus, mostra científica, né? E aí assim a gente vai divulgando o projeto. Karen, então, vamos te agradecer pela tua generosidade, poder estar aqui mostrando para a gente hoje. Eu estou tendo a oportunidade, mais uma vez, de ver a fala da Karen, já participei de vários eventos com a Karen, então, sempre aprendo alguma coisa nova, né? Mas como o nosso horário está corrido hoje, né? A Naide daqui a pouco já tem outra atividade, né? Que eu também gostaria de convidar todos vocês, que conforme a programação que a gente tem no WLC, agora tem uma atividade com a Naide, que é Você Se Divertiu Hoje. E à noite a gente tem, a partir das 7 horas até as 21 horas, a gente tem aberto ao diálogo, as diferentes dimensões na educação online, com José Antônio Moreira, de Portugal, com a professora Eliane Schlemmer e a professora Luciana Bax. Então, estão todos convidados para participar com a gente. Não sei se alguém queria falar alguma coisa, acho que o Jonatas tinha levantado a mão. Não, eu levantei por engano, gente. Mas já aproveitando a palavra, eu fiquei interessadíssimo, Karen, no teu projeto e penso em possibilidades de implementar, porque lá no Campus Farroupilha nós estamos planejando uma gincana de programação, então acho que isso vai se enquadrar de uma forma bem interessante nesse contexto. Faz essa atividade aí que eu relatei para vocês, tu vai ver, eles gostam. Eu vou me informar mais, eu vou ler mais sobre o projeto, assim, porque eu achei fantástico, maravilhoso. E obrigada. Aproveitando para tirar uma última dúvida, claro. Nos kits tu faz uma distribuição das peças, assim como no Lego, ou isso fica assim com uma quantidade por peças distinta para cada projeto? Tu sabe que eu queria ter tempo de sentar e montar várias coisas, e aí a partir dessas montagens, montar o kit. Saber quantas pecinhas de cada tipo que precisa, né? Mas eu não tive tempo de fazer isso ainda. Então eu faço assim, ó, eu pego umas 2 chapas de raio-x para cada formato, então isso aí dá umas 12 chapas, e corto.
Então, 2 chapas de de pecinha de 1 encaixe, 2 chapas de 2 encaixes e tal, meto tudo dentro de um pote e entrego. Mas, idealmente, tá? Eu penso que seria bem interessante poder fazer a criação dos kits já pensando no que dá para montar com eles, sabe? E então, mas eu nunca consigo tempo para isso. E como esse é um projeto assim, ó, que eu não tenho bolsa, não tenho financiamento, nada para ele, eu dependo de ter aluno voluntário para me ajudar, sabe? Sabe como é que é voluntário, né? Então a gente, né, não consegue também chegar e exigir assim esse nível de detalhe. Assim. Geralmente o voluntário me ajuda ficando lá no laboratório, cortando as pecinhas e botando os pacotinhos lá, ou participando de um evento, me ajudando ali a controlar a gurizada com o material. Então, a gente vai indo. Um dia a gente consegue chegar lá. Muito obrigado. Imagina, estou à disposição. Me mandem e-mail aí, qualquer coisa. Então, tá bom, pessoal. Muito obrigada por todos vocês pela participação e, mais uma vez, obrigada, Karen, por esse momento. Foi um prazer. De compartilhações com a gente da tua experiência. Pessoal, prazer, então, gente. até mais tarde, pessoal. Tchau, tchau.